a nossa mente, assim como um computador, precisa de alguém para reprogramar a nossa mente. Então é possível sim. Então se você está passando por algum momento difícil, se você está passando por dificuldades, entenda que é possível superar essas dificuldades e também é possível reprogramar o seu cérebro para que ele te ajude ao invés de atrapalhar, tá bom? Falo isso de experiência própria porque eu sei o que é quase chegar ao suicídio. Quase chegar, eu digo porque de fato eu só não fiz porque eu tinha minha mãe, eu pensava muito nela na época, pensava muito em como ela iria se sentir se eu não estivesse aqui. Então não era nem por causa de mim, era por causa da minha mãe, tá? Só que tem muitas pessoas que não têm esse lastro emocional e acabam fazendo. Então se a gente for pesquisar, existe uma estatística muito grande então nessas taxas de pessoas que chegam à autodestruição, que chegam a tirar a própria vida. Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando hoje aqui no meu diário, que então quando chegava no final do ano, eu me sentia uma angústia, um mal-estar. Por quê? Aí depois, estudando autodesenvolvimento, eu entendi por que isso acontecia. É porque eu chegava no final do ano, geralmente é onde as pessoas tiram para refletir sobre o ano. E aí, o ano chegou ao final, são 12 meses, 365 dias. O que aconteceu de novo na minha vida? Como que a minha vida está? Será que nesse ano eu consegui cumprir aquelas promessas que eu fiz no começo do ano? Que agora, esse ano, eu tenho um objetivo, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de beber, de fumar, sei lá. Eu só sei que, geralmente, então, quando chegava no final do ano, eu entrava nesse processo de reflexão. E aí, agora? Fiz aquilo, consegui cumprir com as minhas metas, e aí sabe o que acontecia? Por que me causava angústia? Porque eu percebia que aquele ano todo já tinha passado e eu não tinha conseguido cumprir com aquilo que eu desejava, eu não tinha conseguido melhorar minha situação de vida, minha situação financeira era a mesma, os problemas eram o mesmo, as pessoas que estavam na minha volta eram as mesmas, o conhecimento que eu tinha era o mesmo, então era onde eu parava para refletir e eu conseguia ver que eu não estava progredindo, eu não estava avançando. Então, para muitas pessoas, acredito que talvez nessas datas de final de ano, ano novo, talvez sintam esse mesmo sentimento que eu sentia, porque eu não estava progredindo, não estava avançando. Aí eu entrei numa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para começar a entender o que se passava, por que eu não conseguia evoluir financeiramente, por que eu não conseguia ter resultados. Eu tinha negócio, tinha empresas, tenho ainda até hoje, mas por que as minhas empresas não estavam crescendo? E tem uma frase de hoje, né, eu consigo pronunciar essa frase, antigamente eu não sabia, que é de Jim Rohn, que fala que os nossos resultados, nosso sucesso na vida, tá? Seja lá qual for o sucesso, pode ser sucesso, não estou falando só de dinheiro, estou falando sucesso na vida pessoal, profissional, como pai, como irmão, como pessoa. Então, nosso sucesso, ele nunca vai exceder o nosso nível de desenvolvimento pessoal. Então, quanto mais eu me desenvolvo, mais eu aprendo, mais eu consigo ter sucesso nessas áreas da minha vida. E naquele momento, então, eu estava refletindo sobre isso e eu fui entender que ao longo de muitos e muitos anos eu não estava me desenvolvendo como pessoa, eu não estava buscando desenvolvimento pessoal. Eu não sabia o que eram valores, eu não sabia o que eram crenças limitantes, não entendia muito bem como as coisas funcionavam. Então, quando a gente busca conhecimento, quando a gente entra nessa jornada, é uma jornada que talvez para alguns vai ser um pouco doloroso, porque realmente a gente vai ter que enfrentar os nossos medos, a gente vai ter que sair dessa nossa zona de... Alguns dizem que é zona de conforto, mas eu chamo de zona de resistência, porque não é confortável viver uma vida na mediocridade. Então a gente precisa enfrentar os nossos problemas. Então eu fui estudar, descobri o que eram valores. Por que é importante a gente descobrir o que é valores? Porque a gente, como ser humano, a cada passo que a gente dá, nós temos livre-arbítrio, né? Por mais que a grande maioria não utilize, não exercite o livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, que é o quê? A cada passo que eu dou, eu tenho 360 graus de escolha. Eu posso ir para frente, posso ir para a direita, para a esquerda, eu escolho para qual caminho que eu quero, de qual direção que eu quero ir. Só que a maioria das pessoas não fazem isso, eles preferem viver no automático, tá? Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse poder de escolha, de decisão, isso causa um certo sofrimento, porque você imagina que a maioria das pessoas prefere não escolher
porque elas não querem ter a autorresponsabilidade de dizer assim, ah, foi eu que escolhi, deu errado, realmente foi eu que fiz. Poucas pessoas fazem isso, tá? Se você está vendo, você faz, parabéns, show de bola. Mas a grande maioria prefere deixar com que as coisas simplesmente aconteçam por si só. Elas preferem ir trabalhar num emprego onde as pessoas dizem o que elas precisam fazer, porque é mais fácil outras pessoas criarem rotinas para a nossa vida, né? E até eu lembro que, então eu, de certa forma lá atrás, eu meio que vivia no automático. Por mais que eu achava que eu estava tomando minhas decisões, tomava em certa parte, mas em certa parte eu vivia no automático. Por quê? Porque até o Freud, se a gente for puxar o Freud, ele vai dizer que nós como seres humanos, nós não temos o livre-arbítrio até certo ponto. Por que ele quer dizer isso? Porque quem comanda verdadeiramente é o nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente guarda as nossas experiências que nós tivemos e as nossas decisões são tomadas a partir dessas nossas experiências. A gente tem que ter, de algum lugar vem a referência, né? Na hora que eu escolho assim, por exemplo, você prefere morango ou chocolate? De algum lugar vai vir a decisão. Na hora de tomar a decisão, se você prefere morango ou chocolate, vem de algum lugar. De onde que vem? Então vem do nosso inconsciente, onde tem as experiências estão guardadas. Então, por mais que a gente acredite que as nossas decisões são conscientes, tá? Conscientes elas não são. Na maioria das vezes ela é o nosso inconsciente que nos guia. Só que se esse nosso inconsciente, né? Pensa comigo, o nosso inconsciente guarda todas as experiências que nós tivemos. Então, se você teve experiências negativas na vida, se você veio de uma família pobre assim como eu vim, se você teve bloqueios na infância, se você teve problemas de autoimagem, de merecimento, de crenças, de se sentir inferior que os outros e várias outras coisas, hoje no nosso futuro, qual vai ser nossas decisões? Será que você vai estar tomando as decisões que vai te levar para um nível mais alto ou que vai te puxar de acordo com essa sua crença de baixo merecimento? Então, fica essa aí para a gente refletir. Então, a maioria das pessoas não avança na vida, não progride na vida por causa do nosso inconsciente, essas experiências que estão armazenadas no nosso inconsciente, muito ligado às nossas vivências de infância, vivências de como que era a nossa vida financeira, de quais são as pessoas que a gente se conecta hoje. Isso tudo nos ajuda ou a gente vai para frente ou vai para trás. Por quê? Ou fica na mesma. Então, se a gente vive geralmente rodeado com os mesmos amigos de quando há 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, há 10, vamos voltar, eu poderia dizer 5 anos atrás. Se a gente voltar 5 anos atrás, se os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece são as mesmas e a gente frequenta os mesmos lugares, pode avaliar que o seu ganho financeiro, tá? Isso é uma probabilidade, uma estatística muito grande. E se eu tiver errado, você comenta aqui embaixo. Mas se nos últimos 5 anos você frequenta os mesmos lugares, você anda com as mesmas pessoas, são os mesmos amigos, provavelmente seus ganhos financeiros são os mesmos, a sua situação de vida é a mesma, o seu nível de mentalidade é o mesmo. Provavelmente é. Por quê? Porque os nossos resultados da mentalidade está ligado, nossos resultados financeiros também está ligado com as pessoas que a gente se conecta. Por quê? Por que é importante a gente estar buscando conhecer pessoas novas, frequentar lugares novos, ter experiências novas? Porque isso alimenta esse nosso banco de dados, nosso inconsciente, que vai fazendo com que a gente entenda que é possível. Por exemplo, se eu faturo 10 mil reais por mês e todas as pessoas que eu conheço faturam 10 mil reais por mês ou menos, esse é o nível de faturamento que eu vou me manter, se eu não tiver a visão de que existem faturamentos melhores. Então, se eu faturo 10 mil e eu começo a andar com pessoas que faturam 100 mil reais, eu vou começar a perceber que, peraí, tem alguma coisa de diferente que eles estão fazendo que eu não estou. Por que eles conseguem faturar 100 mil ou não? É automático que vai acontecer esse questionamento. Só que o importante é você estar conectado pessoalmente com essas pessoas, ou estar seguindo, acompanhando dentro de alguma mentoria, dentro de algum mastermind. Por que é importante? Porque isso vai aumentando nossa régua de referência interna, tá? Por mais que consciente eu saiba que eu posso faturar 100 mil reais e que existem pessoas que faturam,
existe uma crença interna, existe uma luta interna de meu consciente dizer que eu posso faturar 100 mil e do meu inconsciente dizer que não, porque eu nunca tive experiência pessoalmente com pessoas que faturam 100 mil. Então, quando eu me conecto com as pessoas, essa conexão, essa energia do contato, de estar frente a frente com outra pessoa, da pessoa estar apertando a sua mão, olhando no seu olho, é diferente. Então, quando você começa a andar com pessoas que estão fazendo algo que você quer fazer, pessoas que estão faturando um valor que você quer faturar, dentre outras coisas, isso aumenta a nível inconsciente o seu repertório. Então você tem motivação, você tem ferramentas para lutar contra a sua zona de conforto, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a correr agora, faz pouco tempo, caminhava e comecei a correr. Eu sei que existem pessoas que correm maratonas de 40 quilômetros, tem pessoas que correm até 80 quilômetros, tem pessoas que correm 20 quilômetros por dia. E aí, beleza, eu sei isso, que conscientemente eu já vi que tem pessoas que fazem isso, só que acontece, comecei a correr. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me conectar com pessoas que correm também. E essas pessoas treinam. Uma vez todo final de semana eles fazem um treino. E durante esse treino eles foram e correram 15 quilômetros. E eu pensei assim, não, peraí, eu tô aqui correndo 3 quilômetros por dia, 4 quilômetros por dia. Se eu quero andar com eles, né? Se eu quero treinar com eles, eu preciso aumentar minha régua. Então, naquele dia que eles correram 15, eu fiz o meu treino, eu fiz 10 quilômetros. Aumentei minha régua. Por quê? Eu estou conectado com eles, eles são pessoas que nem eu. A gente conversa, troca ideia. Se eles conseguem, eu também consigo. Claro que o preparo físico deles é melhor que o meu hoje, beleza? Mas isso faz com que eu entenda que é possível sim. É só eu continuar que eu vou chegar lá. Então fica muito mais motivador você estar perto de pessoas que estão fazendo aquilo do que apenas você saber que existem pessoas que fazem. Então existe uma grande diferença nisso, tá? Até se a gente for entrar na física quântica, vai falar sobre a energia, que nosso corpo emana uma energia. Então quando a gente está num estabelecimento, está num local onde as pessoas estão na mesma frequência mental, frequência energética, isso a gente pega essa energia com a gente consegue absorver isso pra gente e consegue usar isso como motivação. Então, para quem não me conhece, está chegando aqui no canal, prazer, meu nome é Igor Braz e neste canal aqui a gente fala sobre mentalidade, sobre desenvolvimento humano. Se você está assistindo esse vídeo aqui e de alguma forma te ajudou, comenta aqui embaixo. Também não se esquece de se inscrever se você não é inscrito, deixa aquele seu like, tá bom? Fico muito feliz por você estar assistindo esse vídeo aqui e poder contribuir com a sua vida de alguma maneira, tá bom? Até o próximo vídeo e agora eu vou para a minha corrida. Então o que aconteceu? Eu gravei 18 minutos e saiu sem áudio. Então eu estou fazendo um novo vídeo. Eu confesso que eu pensei em não fazer, porque eu pensei assim, porra, já gravei, já falei 18 minutos e eu faço meus vídeos aqui sem script, eu simplesmente ligo a câmera e vou e conto alguma coisa que me aconteceu no dia, alguma reflexão, o que me vem em mente de conhecimento. Então eu pensei, pô, já gravei 18 minutos, vou gravar de novo, né? Mais um tempo, deixa para outro dia. Daí eu disse, não, mas se eu tinha me autoproposto que hoje eu ia fazer meu vídeo do diário pessoal na minha câmera, por isso que eu vou continuar e vou gravar então mais um vídeo aqui. Beleza?